1 Tessalonicenses, capítulo 1, de 1 a 4. Diz assim: todos acharam? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Irmãos, para que nós possamos entender um pouquinho melhor, quando você olha uma carta, por exemplo, você lê Tessalonicenses, você lê Efésios, você lê Colossenses, você lê Filipenses, e aí não sei se alguém já perguntou, diz, mas da onde que surgiu esse negócio aqui? Por que aparece esse trem aqui? Os irmãos de Tessalonicenses. Da onde que surgiu ali? Então é interessante que para nós entendermos um pouquinho melhor, você precisa voltar. Se não tivesse Atos dos Apóstolos, nós ficaríamos bastante perdidos em algumas situações. Então, realmente é de Deus a carta de Atos dos Apóstolos ser colocada ali, que ali elucida tantas coisas, tantas passagens. Você vai lá para frente, aí você volta em Atos dos Apóstolos e diz, foi aqui que aconteceu. Então, para nós entendermos um pouquinho melhor sobre essa passagem aqui, nós precisamos voltar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 2 e 3, que diz assim, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Então, o que aconteceu lá no passado? Na segunda viagem missionária de Paulo, ele passou por esta cidade, de Tessalônica, e ali ele anunciou a palavra, e ele ficou ali durante muito tempo, 3 sábados. 3 sábados somente Paulo ficou ali naquela cidade. Foi o tempo suficiente dos judeus e os não cristãos descobrirem que ele estava ali, e como era de costume, eles foram lá para maltratar Paulo, foram lá para perseguir Paulo. Então ele ficou ali durante 3 sábados, mas como era de costume dele, segundo esse versículo aqui de Atos 17, como era o seu costume, ele chegava numa cidade e já procurava logo a sinagoga, procurava logo o lugar que os irmãos se reuniam, e ele ia ali anunciar a palavra. E aqui é interessante que Paulo não tinha um Novo Testamento escrito do jeito que nós temos hoje. Nós conversamos esses dias, hoje nós temos uma revelação muito mais exata do que aconteceu. Mas Paulo tinha o quê? Tinha a lei, que tinha o Velho Testamento, o Pentateuco, os 5 livros iniciais da Bíblia, ele tinha os Salmos, ele tinha os profetas. Então ele pregava através disso daí, ele expunha Cristo através do que ele tinha. Ele não tinha o Novo Testamento do jeito que nós temos hoje, que é muito mais claro, com muito mais informações e tudo mais. E essa pregação que Paulo fez lá nesses 3 sábados, ela teve 2 consequências. A primeira é que muitos invejosos e enfurecidos queriam matar Paulo por causa disso, porque ele pregava o evangelho da graça. E as pessoas diziam o seguinte, olha, você tem que fazer um monte de coisa para você ser salvo. E Paulo dizia o seguinte, não, você não precisa fazer nada, você precisa crer, é o evangelho da graça. Então, muitas pessoas enfurecidas queriam matar Paulo. Por outras pessoas, uma multidão, chamado de muita gente, foram convertidas a Cristo através da mensagem de Paulo. Nós encontramos também em Atos 17:4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Então aqui começou a igreja. Aquela que nós lemos lá na frente, 1 Tessalonicenses, começou aqui, em Atos 17. Por isso que Paulo começa a escrever para eles, porque ele foi expulso de Tessalônica. Se você olhar lá em Atos 17, você vai ver que ele saiu de Tessalônica e foi para Bereia. E lá em Bereia, a gente sabe todo, está aqui esse versículo aqui de Atos 17, que os bereanos eram mais nobres e tudo mais, mas que Paulo foi expulso de Tessalônica, da mesma forma que era expulso de todas as cidades que ele ia. Ele pregava o evangelho, os caras davam de pau em cima dele, ele ia para outra cidade, mas ele não arredava, entendeu? Ele não pipocava usando uma mensagem de hoje. Ele chegava na cidade, ele continuava pregando o evangelho.
E ele ficou muito preocupado com esses irmãos que estavam lá em Tessalônica, porque uma igreja pequena, uma igreja nova, e ele ficou bastante preocupado porque a partida dele, ou seja, quando ele foi embora, foi bastante tumultuado. Ele mandou, para ver como é que estavam os irmãos, ele mandou Timóteo lá para ver a igreja como tinha ficado. Nós encontramos lá em 1 Tessalonicenses 3, de 1 a 3, que diz assim, ó: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, Paulo falando para a igreja, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas. E enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Ou seja, Paulo falou assim, Timóteo, vai lá ver como é que estão os irmãos, porque havia uma preocupação de que todas aquelas perseguições e a tribulação que aqueles irmãos estavam sofrendo, pudesse naufragar, pudesse corromper, pudesse fazer com que o trabalho de Paulo tivesse sido em vão. Aí ele manda Timóteo lá para dizer o seguinte, como é que eles estão? Eles estão firmes mesmo? E aí foi legal que a preocupação de Paulo se converteu em alegria, porque Timóteo vai lá, faz todo um relatório, observa o que acontece e volta com informações bem positivas do que estava acontecendo, porque os irmãos estavam firmes na fé. Apesar do tempo ter sido bastante curto, eles estavam firmes, estavam fortalecidos, estavam produzindo e produzindo muito. E aí então ele começa essa mensagem aqui de Tessalonicenses 1:1, que eu fiz essa introdução para que nós possamos entender como que surgiu, quem são os seus irmãos, quem pregou a eles e o que estava acontecendo naquele cenário, para que a gente possa ter um contexto de toda essa mensagem. E aí começa o Tessalonicenses 1, que diz, ó, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Se vocês já perceberam, aqui surge uma terceira pessoa. Quem é Silvano? Às vezes a gente vai lendo alguma coisa na Bíblia que você diz assim, poxa, mas quem que é esse cara aqui? Esse cara aqui nunca apareceu, ele apareceu de repente. Quem é Silvano? Timóteo nós sabemos, que tem o 1º e 2 Timóteo, a gente sabe quem é. Paulo é bem conhecido, mas quem é Silvano? Se lá em Atos 17 a gente fala de Paulo e Silas, esse Silvano aqui é o mesmo Silas lá de Atos 17, é um outro nome dele. Entendeu? Então, esse Silvano aqui de Tessalonicenses 1 é o mesmo Silas que acompanhava a Paulo lá. Timóteo aparece aqui, como todos nós conhecemos, e ele, na época de que Paulo passou em Atos, ele era um jovem. Por isso que a gente chama assim, o jovem, ele já foi comissionado, já foi chamado para o Evangelho desde pequeno. Nós voltamos também um pouquinho para Atos 16, 1:4, que diz assim, quando Paulo chama Timóteo para seguir na viagem dele. Quer dizer, chegou também a Derbe e a Listra, Paulo chegando nessas duas cidades. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas o pai era grego, ou seja, havia ali um probleminha. De Timóteo, dava testemunhos os irmãos de Listra e Icônio, duas cidades ali da região. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso ele circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então Paulo teve que fazer uma cirurgia ali em Timóteo, e Timóteo seguiu junto com ele, porque o pai dele era grego, e nos lugares que ele ia chegar, ele ia pregar, a primeira coisa que as pessoas iam questionar, quem que é esse grego aí com você? O pai descendente de grego. Não, ele foi circuncidado, então ele poderia seguir Paulo. Então nessa carta que nós percebemos são 3 remetentes, 3 pessoas que escrevem a carta, Paulo, Silvano, que é Silas, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, justamente para exortar. Quando nós ouvimos a palavra exortação, claro que o primeiro momento que vem é que é uma palavra de repreensão. Só que exortar não significa só repreender, exortar significa animar também. Então essa palavra aqui que Paulo fala é de animar, é ajudar os irmãos, é ver como os irmãos estavam para que eles seguissem naquela fé, naquela pegada, naquele discernimento, naquelas instruções que Paulo tinha deixado para eles. Bom, dando sequência, 1 Tessalonicenses 2:3 nós já lemos, que diz assim, aqui nós começamos, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar recordamos-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira escrita de Paulo para eles. A postura de Paulo
é verdadeiramente a postura de quem estava preocupado com a igreja, estava preocupado com aqueles irmãos, estava preocupado com o crescimento deles, estava preocupado com a caminhada deles diante do Evangelho, do aprendizado que ele deixou para eles naqueles 3 dias, naqueles 3 sábados apenas. Ou seja, uma igreja foi formada ali naquela cidade com a pregação de menos de 1 mês. Só que se nós voltarmos um pouco em Atos, que eu não vou voltar aqui, nós vamos perceber que Paulo, em 3 sábados, ele falou de muita coisa para aqueles irmãos. Falou de santificação, de glorificação, de eleição, falou de novo nascimento, falou de morte, de ressurreição, falou de atração. Ele falou sobre tudo nesses 3 sábados. Eu não sei quanto tempo ele pregava por sábado, mas eu tenho uma passagem na Bíblia, em Atos também, que ele começou a anunciar a palavra numa noite, e tinha um cidadão chamado Eutico, que ele ficou com sono e dormiu. Ele caiu do 3º andar e morreu. Tem muito Eutico na igreja. Aí Eutico morreu, caiu lá de cima, caiu, morreu. Aí a Bíblia diz que Paulo desceu, orou, Eutico reviveu, ressuscitou, e Paulo subiu e pregou até o amanhecer. Então a mensagem de 1h30 a gente fica com sono, mas Paulo pregou até o amanhecer. A Bíblia diz que até romper da alvorada. Você imagina, foi a noite inteira. E Paulo está dando um exemplo aqui quando ele diz assim: recordamos-vos, sempre damos graças a Deus por vós. Quando ele usa a expressão sempre damos graças a Deus por vós, isso significa uma constância na vida de oração. Eu fui buscar essa expressão aqui, sem cessar, de uma fonte não bíblica. É como se fosse o incômodo de uma tosse. Sabe essas tosse que não quer passar? Você vai falar e ela... Então essa oração sem cessar que Paulo faz aqui é comparado com uma tosse que não quer passar. Ou seja, ele orava constantemente pelos irmãos. Ele estava dando graças a Deus pela vida dos irmãos. E isso daqui eu trago para nós. Que a vida de oração por nós, pela comunidade, pelos irmãos que nós conhecemos e que nós não conhecemos, pela cidade, pela expansão do Evangelho, pelos missionários, pelas autoridades, pelo país, pelo mundo, uma oração sem cessar. Eu sei e eu confesso também que há muita dificuldade em orar. A gente começa a orar, às vezes, você vê as pessoas assim orando, fala, nossa, o irmão está orando faz 2 horas, às vezes já está dormindo faz 1h30. Entendeu? Porque orar, você se concentrar na oração, alguém diz o seguinte: eu começo a orar, daí 15 minutos eu tenho que começar tudo de novo, porque os 10 últimos eu já falei, eu não lembro nem o que eu falei. Minha mente já está em outro lugar, nos problemas da minha casa, está num monte de lugar, menos naquilo que eu deveria estar concentrado. E Paulo diz aqui, nós sempre damos graças por vós, recordando-nos diante de Deus da operosidade da vossa fé. E Paulo cita aqui a tríplice graça. O que é a tríplice graça? Fé, amor e esperança. Tríplice graça. Fé, amor e esperança. E ele se alegra demais com o relatório de Timóteo, que os irmãos estavam passando. A Bíblia, a linguagem de hoje, quando ele fala aqui de operosidade da vossa fé, diz assim, como vocês puseram em prática a vossa fé. Que coisa interessante, eu fui buscar várias traduções, eu achei muito legal essa linguagem de hoje. Diz assim, como vocês puseram em prática a vossa oração. E Paulo se alegra com as notícias em saber que eles receberam a palavra, mesmo que em meio à perseguição. Não pensa que esses irmãos de Tessalônica, eles ficaram bonzinhos assim, não houve perseguição. Nós temos que entender o contexto aqui também. Os judeus, eles não queriam essa mensagem. Quando Paulo chegava para pregar, aqueles que às vezes aceitavam e compreendiam, depois eles vinham assim e diziam o seguinte, olha, tá bom, a salvação é em Cristo, mas você tem que fazer pelo menos 3 coisas. Não comer carne de porco, você tem que circuncidar e você tem que fazer outra coisa que eu não lembro. Mas 3 coisas que eles tinham que fazer no mínimo para a salvação. Aí Paulo diz assim, não amigo, de jeito nenhum. Se você tiver que fazer isso para ser salvo, então não é graça. A salvação é pela graça,
Não por isso daí, porque se você continuar fazendo isso, então você vai voltar naquilo que era. Você não entendeu o que é salvação pela graça. E Paulo aqui fica contente porque os irmãos estavam muito bem e ali naquela cidade a terra foi fértil e produziu muito. Então nós iniciamos agora sobre os 3 sinais que eu quero falar. Existem mais, tá? Eu quero falar sobre 3 sinais do cristianismo real. O primeiro sinal é justamente isso, operosidade da vossa fé. E o que é operosidade da vossa fé? Ou então, lá voltando na tradução da linguagem de hoje, como a fé de vocês fizeram vocês trabalhar tanto? É justamente em deixar os ídolos, deixar tudo que atrapalhava a comunhão deles com Deus e voltar para o Deus verdadeiro. É deixar os deuses falsos, deixar os ídolos, deixar tudo que atrapalhava e voltar os seus olhos, voltar os seus corações para o Deus verdadeiro. Eu coloquei aqui, o elogio de Paulo é com relação ao resultado da fé daqueles irmãos, que aqueles irmãos estavam produzindo. A colheita que eles estavam colhendo somente com o testemunho da operosidade da fé deles. Olha que interessante, as pessoas ouviam do testemunho daqueles irmãos e queriam conhecer o que estava acontecendo. Eu disse, se existe inveja santa, eu tenho desses irmãos. Você imagina se as pessoas, nossa, mas o que está acontecendo lá? A operosidade da fé daquela comunidade, que coisa maravilhosa. Só o testemunho fazia com que pessoas se rendessem a Jesus Cristo. Eles tinham deixado todo tipo de idolatria e se voltado para o Deus verdadeiro. Olha o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. Paulo dizendo, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, que era uma região bem grande, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos no tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus verdadeiro, Deus vivo e verdadeiro. Olha que versículo maravilhoso que Paulo está dizendo aqui. Olha, o que está acontecendo no meio de vocês, eu não preciso dar correção, eu não preciso orientar mais, e está sendo muito bom. O que está acontecendo no meio de vocês está sendo divulgado em outras regiões. As pessoas estão ouvindo o que está acontecendo no meio de vocês. Continue desta forma. A fé daqueles irmãos agora é para o Deus vivo e verdadeiro, e não mais para os deuses falsos e mentirosos. Eles deixaram tudo que atrapalhava a vida espiritual deles com Deus. Quando nós pensarmos nisso, quando Paulo esteve em Atenas, eu não sei se eu vou falar um número, se eu tiver que colocar 0 a mais, vocês me perdoem, mas eu acho que era 300 mil ídolos que existiam em Atenas. Não sei se é 30 mil ou 300 mil. Se eu coloquei um 0 a mais, vocês me perdoem. Mas é mais ou menos isso. Era muito ídolo. Então, para tudo tinha um Deus, inclusive para o Deus desconhecido que Paulo chega em Atenas. Então, vocês percebam que nesse contexto, o que tinha de deuses, o que tinha de ídolo, o que tinha de entidade, que essas pessoas se prostravam. E de repente vem um homem pregando um evangelho da graça, e essas pessoas deixam tudo isso e se rendem a Deus verdadeiro, ao Deus vivo. E nós voltamos lá no início lá de Atos, que não foram poucos, um grande número de pessoas que se rendeu a esse Deus verdadeiro. Então, o resultado desta igreja, o resultado desses irmãos, a fé desses irmãos, a gente brinca, estava fazendo carreira, estava contagiando, estava repercutindo em toda aquela região. A palavra do Senhor recebida por aqueles irmãos estava repercutindo por toda a região, de forma tão intensa e correta que Paulo não tem correções para eles, apenas elogios. Não temos que acrescentar coisa alguma para vocês. E aqui eu quero dizer para você que graça e fé, elas andam juntinhas. Graça e fé andam juntinhas, uma bem coladinha com outras. E todas as duas são consequências da cruz. Irmãos, nós já falamos aqui e eu vou repetir, não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem cruz.
Hoje o mundo tenta pregar um evangelho sem Cristo, um evangelho sem cruz. Então, se você ouvir um evangelho onde, qualquer lugar que você for, que o centro da mensagem não for Cristo, saia correndo que está errado. Se você for ouvir um evangelho que não tem a cruz, também, o evangelho sem cruz, ele não existe. Aí Paulo vem dizendo em 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Se nós pararmos o versículo aqui, nós vamos chamar Paulo de prepotente, né? Eu trabalhei mais do que todo mundo. Olha para mim, olha como é que eu sou esforçado. Dá uma olhada para você ver. Olha para você ver se eu não mereço entrar no céu. Dá uma olhada para você ver se alguém vai ter coragem de me barrar lá naquela porta. Porque eu trabalhei mais do que todos eles. Mas ele termina, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Ou seja, o que impulsiona, o que motiva, o que está na base, não são os meus esforços, mas é a graça de Deus que me impulsiona a trabalhar. E aí eu vou falar um pouco mais para frente, já vou falar agora, que é justamente isso, que a graça de Deus, o trabalho que nós desenvolvemos pela graça de Deus não é um trabalho pesado, não é um trabalho penoso, não é um trabalho que ele nos dá um desgaste físico, obviamente, porque somos humanos, mas é prazeroso. Não é um trabalho que nós procuramos resultados por consequência, do tipo, poxa, eu estou fazendo isso daqui, então Deus tem que me dar uma recompensa, porque afinal de contas os outros estão em casa, mas eu estou aqui trabalhando, então Deus tem a obrigação de me dar uma recompensa. Ou então eu vou liberar uma unção financeira sobre a sua cabeça, que nós não ouvimos aqui sábado, domingo passado. Mas o que é isso? O trabalho pela graça, o trabalho no reino, o trabalho para o Senhor, não é um trabalho penoso, é um trabalho gratificante, é gracioso, leve, sem cobrança e sem pretensões de garantir um espaço melhor no céu. Não vai garantir um espaço melhor no céu porque você está trabalhando para o Senhor. Porque se nós estamos trabalhando para o Senhor, é porque a graça dele nos impulsionou a trabalhar. É porque Ele movimentou o seu coração. É porque Ele trabalhou no seu coração. Porque eu só vou adiantar aqui um pouquinho que eu estou coçando para falar essa frase do Augusto Nicodemos, que ele diz assim, ó, no reino de Deus não tem penetra, meu amigo. No reino de Deus não tem penetra. Você não se convida. O reino de Deus, você precisa ser chamado. É uma festa particular. E se você está aqui, é porque você foi chamado. Porque você acha que você veio aqui pela tua própria força, você acha que nem... Alguém diz assim, eu acho que eu vou me converter, entendeu? Você acha que você vai se converter? No reino de Deus não tem penetra, ninguém entra, ninguém arromba a porta e entra pelas suas próprias forças. Se nós estamos aqui é pela graça e misericórdia do Senhor, que um dia, pelo Espírito Santo, Ele convenceu você, Ele converteu o seu coração. Ele converteu o seu coração. Também uma ilustração que eu achei fantástica, eu falei lá na casa do irmão Ed e da Carol na terça-feira, é como se fosse assim, o mundo inteiro indo com os olhos tapados e ouvidos tapados, andando por um precipício, todo mundo andando por um precipício, e Deus atrás chamando, volta, 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 e o mundo não quer ouvir, o mundo não quer ver, aí Deus vai dar uma chacoalhada nas pessoas, diz, acorda, aí você acorda e diz, irmão, onde eu estou indo? Esses que foram acordados é você, sou eu, que estávamos andando para o precipício e íamos cair lá junto com tantas pessoas que não querem o Evangelho, não querem Jesus Cristo, querem viver na sua vida pecaminosa, desgraçada, caminhando para o inferno a largos passos, e acha que está fazendo a coisa certa. E quando você vai pregar o Evangelho, as pessoas às vezes não querem, porque a graça dele é que nos leva ao trabalho de boas obras, que ele mesmo já preparou para que andássemos nela, que está em Efésios 2:10, porque somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Foi ele que preparou as boas obras para que nós pudéssemos fazer boas obras que glorifiquem o nome dele. Boas obras que glorifiquem o Senhor, e não o meu trabalho, não a minha vida, não o meu esforço, nem o teu esforço. Eu lembro de um irmão lá, o reverendo Márcio, lá, que pregou na conferência da Fé Reformada lá em Goiânia. Ele falou que interessante que existem duas árvores no Apocalipse, árvores da vida. Uma que está em Gênesis 3 e outra que está em Apocalipse 22.
diz que alguns irmãos estendem uma rede entre as duas árvores, entre as duas árvores da vida, uma de Gênesis, uma de Apocalipse, e diz assim: estou na graça, não preciso fazer nada, só estou aqui descansando nessa rede entre as duas árvores da vida, ou seja, só esperando sobre o pretexto da graça, sobre o pretexto de um monte de coisa, eu não vou fazer mais nada, não preciso fazer mais nada. Eu só quero fazer uma observação para que ninguém me entenda mal: a salvação ela é de graça. A salvação ela é de graça, você não pode fazer absolutamente nada para você ser salvo. Nada do que você faça vai implicar na tua salvação. A salvação foi Deus que te deu de graça. Nós vamos botar lá Efésios 2:8. Mas o trabalho é por amor. O trabalho é consequência dessa salvação e não causa dessa salvação. Segundo ponto do cristianismo é a abnegação do amor, ou volto também a buscar a linguagem de hoje que diz assim: como o amor de vocês os fez trabalhar tanto. A abnegação do vosso amor é o amor que levou a se afadigarem pelos outros, um amor que labuta em prol do reino de Deus. Isso eles já estavam praticando de forma exemplar. Olha aí, no 1 Tessalonicenses 4, 9 e 10. Dois versículos maravilhosos. Diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. O amor entre aqueles irmãos era uma constância, não era nada fingido, era algo que chama a atenção de Paulo. Com relação ao amor fraternal, eu não preciso falar nada para vocês, porque vocês já estão praticando isso, e estão praticando muito bem. Porque Paulo sabia que o amor era fundamental entre aqueles irmãos para superar todas as tribulações, para superar todas as perseguições. Que ele sabia que somente com a união daqueles irmãos eles iam ter forças para continuar, para pregar, para dar sequência a tudo mais. O amor nos leva ao trabalho do reino de Deus e nos amar uns aos outros, nos importar com os irmãos, chorar com os irmãos, alegrar com os irmãos, ligar para o irmão, saber se está tudo bem. Existe uma linha muito fina com relação a isso, que às vezes nós tememos de se intrometer na vida do irmão. Ou, é pior ainda, não fazer caso da vida do irmão. Mas o amor nos leva a tratar com a verdade, tratar com amor, é perguntar, é saber se o irmão está passando por uma dificuldade, é saber como é que o irmão está na vida dele. Isso é o nosso papel como irmãos. Não é o papel somente do pastor. A gente diz assim: não, isso é problema do pastor, ele ganha para isso. Mas não é esse o problema. Nós temos que, como irmãos em Cristo, se somos irmãos em Cristo, nós temos a liberdade de chegar e falar: irmão, tudo bem com você? Vamos orar? Agora, não dá também falar assim: tudo bem com você, irmão? Aí a gente obtém tudo que o irmão está passando e aí vai e só falta colocar no Facebook. Entendeu? Não é tratar com liberdade, é tratar com amor, mas tratar também com privacidade, entendeu? É orar, é junto, é chorar junto e não expor, que isso também não é evangelho, isso não é coisa para se fazer. E a orientação que Paulo dá ao próprio Timóteo também é nessa linha. Em 1 Timóteo 4:1, Paulo escreve para Timóteo e diz assim: Timóteo, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, Timóteo. Insta, quer ser oportuno ou não, corrige, Timóteo, repreende, exorta. Esse exortar aqui pode ser, animar, anima os irmãos com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, faça um trabalho. E isso nós podemos pregar para nós também, porque isso daqui é para irmãos, para pessoas de fora, mas é para irmãos de dentro da comunidade. Corrige, repreende, exorta com longanimidade, com amor, entendeu? Com paciência. Aí ele vai trazendo lá, aos idosos você trata assim, aos jovens você trata assim, às viúvas você trata assim, aos filhos você trata assim. Ou seja, dá um monte de orientação para Timóteo, como que ele deve tratar e como que ele deve proceder perante os irmãos.
O amor daqueles irmãos, um pelos outros, e pelo Evangelho, por Cristo, a perseverança sobre as perseguições, tornaram os irmãos modelo para todos os crentes. Imagina a frase assim, tipo assim, olha para aquela comunidade, olha para aqueles irmãos, eles são o modelo. Você já parou para pensar nisso? Olha para o irmão André, é o modelo de crente. Olha para os irmãos, mas é isso que a palavra diz. Olha para os irmãos de Tessalônica, é um modelo. Você quer saber como é que uma igreja deve se portar? No amor, na prática, na oração. Olha para a igreja de Tessalônica. Mas ele diz assim, 1 Tessalonicenses 6:7. Diz assim, eu vou ler aqui. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Vos tornaste modelo. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos modelos nós temos hoje? Aqueles que o Marco apresentou aqui domingo? Quantos modelos? Aí eu estava orando sobre isso e falei, Senhor, pela Tua graça, faça-nos modelo de cristãos. Faça-nos, irmão, mas isso é impossível. Não, não é impossível. Faça-nos modelos, Senhor, de cristãos, que o amor de Cristo esteja entre nós, fazendo-nos companheiros, fazendo-nos amigos, irmãos sinceros, tratando com a verdade, tratando com amor. Faça que de nós repercuta a palavra em todas a cidade de Londrina, estado, Brasil, região, não sei aonde. É possível? Claro que é possível. O Senhor faz isso? Faz isso. O Senhor faz isso. Uma igreja firme, uma igreja que não negocia a palavra, uma igreja que anuncia o Evangelho, uma igreja que ama, uma igreja que repreende, uma igreja que exorta com longanimidade e com doutrina, uma igreja que não se importa com as perseguições, com as tribulações, mas que permanece firme. Uma igreja que talvez a gente sonhe e dizer assim, eu não tenho nenhuma correção para fazer para vocês, mas que vocês continuem nesse amor de Cristo. E terminando, o terceiro sinal é maravilhoso. A firmeza da vossa esperança ou a certeza da volta de Jesus Cristo. Aqueles irmãos, eles estavam tão certos de que Jesus voltaria naquela época que Paulo teve que escrever uma outra carta para eles, para dizer assim para eles, olha, Jesus vai voltar sim, 2 Tessalonicenses, Jesus vai voltar, vocês estão certos, mas precisa acontecer algumas coisas, o filho da desobediência, a apostasia precisa acontecer primeiro, até o Marco falou isso domingo aqui, mas eu não poderia esquecer aqui da frase de Martinho Lutero, que isso chamou muito a minha atenção. Martinho Lutero disse mais ou menos assim, eu vivo como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, tivesse sido ressuscitado hoje pela manhã e estivesse voltando hoje à tarde. Que coisa maravilhosa! Cristo tivesse sido crucificado ontem na cruz, hoje de manhã ressuscitou, está voltando hoje à noite. A minha vida é nessa base. Que coisa maravilhosa! E nós aprendemos também lá em Goiânia que todos os irmãos lá, Paulo, Pedro, Tiago, todos esses irmãos aqui, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, todos eles viviam na esperança de que Cristo estava voltando. E a nossa vida hoje, a nossa esperança deve ser da mesma forma, de que Cristo está voltando. E isso não é em profecias infundadas, profecias que colocam prazos, vai voltar dia tal, eu errei, vai voltar então dia tal, também errei, vai voltar no outro, também errei. Não é nessas profecias, a nossa esperança é na palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos afirma que Ele vai voltar. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 10 e 11, diz assim, estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo como viste subir. Essa é a nossa certeza,
Esta é a palavra de Deus. Este mesmo Jesus que vocês estão vindo subir ao céu, ele voltará da mesma forma. Então a nossa esperança é nessa volta de Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. E quando que ele vai voltar? Não sei. Não sei. Mas ele vai voltar. Quando? Eu não sei. Mas ele vai voltar. E aí Paulo diz assim para aquela congregação, uma congregação pequena, uma congregação praticamente de gentios, ele chama aquela congregação de eleita de Deus. Uma congregação que ele via neles o fruto da eleição, da graça eletiva de Deus. Ele chama eles de uma congregação eleita de Deus. E eu quero dizer para você que nós somos um povo eleito de Deus. A Bíblia diz que nós somos um povo, uma nação santa, um sacerdócio real, um povo de exclusividade de Deus. Da mesma forma que no Velho Testamento, Israel não tinha nada que pudesse fazer com que Deus o elegesse como seu povo. Israel tinha alguma coisa de interessante para que Deus fizesse, este é meu povo? Se a gente for olhar pelos nossos olhos, não. Povo rebelde, povo que não cria, povo que fazia um monte de coisa, só que Deus escolheu Israel para ser seu povo. Da mesma forma, você e eu não tínhamos absolutamente nada de bom para Deus salvar você e me salvar. Se você, alguém já disse isso uma vez e eu fiz isso e eu não aconselho você a fazer não. É assim, ora a Deus, Senhor, mostra quem sou eu, misericórdia. Mostra quem sou eu, Senhor. Ora assim, irmão. Senhor, mostra quem sou eu. Aí você vai dizer, Senhor, como nós cantamos aqui, eu não sei porque o Senhor me salvou. Eu não sei porque que o Senhor me salvou, porque eu não tenho nada em mim que possa justificar isso. Mas o Senhor te salvou. E você tem que saber, e eu sei que essa salvação, essa eleição do Senhor é tudo por conta dele. É ele que fez, é ele que faz, é ele que nos salvou, é ele que nos deu a salvação, é ele que nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. Não é pelos seus méritos, não é pelos meus méritos, mas é pela obra dele somente. O Evangelho, eu já falei aqui, não é a apresentação de uma ideia, mas é a operação do poder de Deus. Quando o Evangelho é pregado, isso também eu vou deixar bem claro, quando o Evangelho é pregado, é Deus que entra em ação para a salvação de todo aquele que crê, tirando do poder de Satanás e levando para o reino de Deus. Não é a palavra do pregador, mas é a palavra de Jesus Cristo. Não a performance do pregador, mas é a operação do Espírito Santo. Não é, eu posso fazer estripulias aqui, dar cambalhota, dar pulo aqui em cima. Não é a minha performance que vai fazer o Senhor trabalhar no seu coração. É a operação do Espírito Santo na vida de cada um. Não é, e Paulo fala sobre isso em Tessalonicenses, diz assim, vocês receberam a palavra não como palavra de homem, mas como palavra de Deus. E essa palavra foi pregada a vocês com convicção, ou seja, Paulo não tinha dúvida alguma de tudo aquilo que ele estava falando aos irmãos. O que ele pregava, ele vivia. E é interessante, um livro que eu estou lendo, que é Pregação Cristocêntrica, ele diz assim, a mensagem, ela precisa ser confundida com o mensageiro. A pregação, ela tem que ser confundida com o pregador. E o Thomas tem falado isso para a gente de quarta-feira. Não dá para você separar mensagem de mensageiro, pregação de pregador, mensageiro de vida. E Paulo diz assim, olha, dá uma olhada no nosso comportamento, ou seja, no comportamento de Paulo, Silas e Timóteo, do nosso comportamento no meio de vocês. Ou seja, o que eu estou falando para vocês não é diferente do meu comportamento no meio de vocês. A palavra que eu trouxe para vocês não foi palavra de um homem, mas é a palavra de Deus. E a palavra que vocês receberam é a palavra de Deus. Então, o que eu quero trazer para nós hoje? É esses 3 sinais para nós como cristãos. É a operosidade da nossa fé. Sabe, irmãos, não é cutucar ninguém, mas o que nós estamos fazendo em prol, em agradecimento pela nossa salvação? Sabe, os ídolos ficaram para trás, amém, ficaram para trás.
E a outra, qual que é? A abnegação do nosso amor, ou seja, como que está a prática disso? Uma palavra que o Marco gosta de usar muito. Como que está na prática isso? O nosso relacionamento com o nosso irmão, a nossa preocupação com os nossos irmãos, com a vida do nosso irmão. E a terceira, você quer que Jesus volta? Você está nessa expectativa, nessa esperança? Ou como a gente, não, mas agora que melhorou a minha situação financeira, podia esperar um pouquinho mais, né? Deixa eu desfrutar aqui de um pouquinho. Rapaz, passei naquele concurso. Cadê desse? Passei no concurso, agora, espera um pouquinho. Não, qual que é a nossa expectativa? Senhor, volta, Senhor, volta. Vamos ficar triste porque tem muita gente que não quer. Mas a nossa esperança é a volta do Senhor. Eu quero fazer algumas aplicações aqui com perguntas. É assim: o que isso aqui que nós falamos hoje tem a ver com você? Ou comigo? O que a operosidade da vossa fé tem a ver com você? O que a prática do amor tem a ver com você? O que a esperança da volta de Jesus tem a ver com você? O que tudo isso aqui tem a ver com você? Não nos deixemos levar pela religião, mas fiquemos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles irmãos que eram modelo para Acaia e Macedônia eram tão pecadores quanto eu e você. Não tinha nada de especial neles. Nasceram pecadores como eu e você. Foram alcançados pela graça como eu e você. Creram no Evangelho com a mesma fé que eu e você. Então, que sejamos o modelo de cristãos na prática, na operosidade da fé, no amor e na esperança da volta de Jesus Cristo. Amém?